Muito bom dia, estamos aqui juntinhos, eu daqui, você daí, todo o estado do Piauí que nos acompanha, forte abraço, os meus amigos professores, professoras, temos aí amigos também que são doutores, doutoras, né, são os advogados, coisa maravilhosa poder fazer parte desta grande família, com esses alunos estupendos, maravilhosos, que estão aí trilhando o caminho. E que caminho lindo, né? Que é o conhecimento jurídico, é uma área que é interminável no quesito pesquisa, estudo e evolução. E agora há pouco eu estava olhando aqui no meu celular, recebi uma grata mensagem, muito obrigado ao ilustríssimo senhor Silva. Mas, professor, sinceramente, tenho aqui visto com olhos de bom grado estudar, ter conhecimento nessa área. Eu entrei como um mero curioso, né, serviços jurídicos, me deparei com essa disciplina, estou gostando do curso como um todo. Então, parabéns, o nick que tem ali é Silva, parabéns a você que nos acompanha. Muito obrigado também pelas fotos, galerinha, né? Me perguntaram o seguinte, professor, o senhor coloca as nossas fotos no seu Insta? Eu não posso colocar se eu não tiver a autorização da turma. Então, quando o professor enviar para mim a foto da sua turma, a turma bote lá, professor, faça um repost e nos marque, tá? Então, faça só o repost lá e será um prazer. Pedro II, agora há pouco perguntei por vocês, pessoal lá da Seduc 03, de onde fala? Colocou ali um inglês, can you? O que é que eu posso fazer por você? Can you repeat? Né? Seduc 03 coloca aí, às vezes 03 é São Gonçalo, né? Às vezes 03 é Capitão de Campos, né? Eu tenho umas, às vezes, que quando fala assim, Seduc 03, eu já sei de onde é. 03? Não, né? Então, Pedro II, perguntei por vocês, e eu já estava sentindo saudades, sentindo falta. Meu diretor, cadê Pedro II, que não está por aqui hoje? Ele foi ali, está aqui, ó. Mandei um alô, mas estou vendo aí a presença no nosso chat. Bom, depois que o pessoal ali do Seduc 03 colocar ali de onde que é, nós vamos aí verificar. Oh, que graça, muito obrigado. Pedro II dizendo, não perdemos suas aulas por nada. O meu muito obrigado, como eu gosto de dizer lá nas aulas de inglês, o meu muito thank you. Thank you very much, muitíssimo obrigado. Meu diretor, quando vai me dirigir aqui no estudo, no curso técnico, ele diz, eu só penso que o senhor vai logo entrar dizendo good morning, buenos dias, né? Que é a outra área de atuação nossa, lá no ensino médio. Vamos lá. Turmitia, nós estamos verificando, né, a presença dos direitos e garantias fundamentais. Vimos aí a questão desse fato histórico, origem, dentre os quais eu gosto de deixar marcado esse momento áureo, né? O primeiro grande marco na criação de direitos e garantias fundamentais, a existência digna do ser humano, ele é datado de 1789, mais especificamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita durante a Revolução Francesa. Então, crava esse momento histórico, pois ele é muito, mas muito importante, certo? Os ideais da dignidade humana e das garantias básicas para a existência da humanidade em sociedade, ele foi um marco importante, pois foi a primeira vez que se foi pensado na criação de direitos universais que tivessem essa garantia de condições mínimas da existência humana em sociedade. Olha como é, de fato, muito importante. Sendo assim, a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, de 1948, é fortemente baseada na sua irmã de 1789 e teve uma amplitude maior
uma vez que é uma cartilha de direitos básicos que é defendida por todos os países signatários. Todos os países que a assinaram. Eis aí o peso, né? Eis aí o peso da Declaração dos Direitos Humanos. Tá? A Constituição Federal, nossa Constituição Cidadã de 1988, no entanto, dispôs de um título específico, que foi esse que nós vimos, né? Para falar apenas dos direitos fundamentais do ser humano dentro dos limites de atuação do Estado. Já no início da Carta Magna Brasileira, nós vimos aí que bem no início ele já tem, né, uma área específica para trazer, né, esse item. Professor, isso aí é de extremo valor? Com certeza, gente. Isso vai querer dizer o quê? Ora, vai querer dizer, não é, que os direitos e garantias fundamentais expressas na Constituição Federal, eles são fortemente baseados na Declaração dos Direitos Humanos. E com qual objetivo? Coloca aí. O objetivo é o de conferir dignidade à vida humana e proteção dos indivíduos frente à atuação do Estado. Este é obrigado a garantir e prezar por tais direitos e garantias. Não é? Este é obrigado a garantir. Então, lá no direito penal, vocês vão ver o professor também trabalhar muito essas questões inerentes aqui à Constituição, ao direito constitucional. Tá? Por que às vezes você observa, não, às vezes no Brasil afora, né? A pessoa diz assim, ei, fulano cometeu, não é, algo muito negativo dentro do sistema prisional. Ele foi lá, estava com muita depressão e aí resolveu dar cabo da própria vida. Um aluno me mandou esse caso recentemente. Ele disse, professor, eu não acredito que é o Estado que fica responsável por isso, não. Por quê? Porque a partir do momento que é recolhido uma pessoa por ter, né, invadido essas limítrofes jurídicas e ele passou por um devido processo penal e através desse devido processo penal ele sofreu o ápice das sanções, observa-se que quando ali recolhido ele passa a ser responsabilidade do Estado. O Estado tem que dar todas as ferramentas necessárias para ter assegurado tais garantias, que são constitucionais, inalienáveis. Tá? Por isso, terminei de ler essa perguntinha, achei muito interessante, estou dizendo aqui. Tá bom? Então, nós vamos voltar a ver isso aí um pouquinho mais na frente, porque, por exemplo, nós temos várias questões que eu trago para vocês. Vem a questão e vem a fundamentação para vocês lerem na Constituição. Volto a pedir a vocês, se você tiver a Constituição em casa, aí na biblioteca da sua escola, traz a Constituição. Alguns professores me disseram que conseguiram a Constituição, e deixaram disponibilizada através do grupo dos alunos. Isso é legal, tem como você fazer essa consulta também online, 0800. Porque aqui nós vamos precisar muito dessa leitura. Certinho, senhores? Abri esse parêntese aí, porque curiosidade a gente não pode deixar de lado, né? Então vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais, as normas protetivas que têm como objeto proteger o cidadão da ação do Estado. Uma vez que o Estado ele é obrigado a garantir as mesmas e garantir os requisitos mínimos para que o indivíduo tenha uma vida digna perante a sociedade.
estão previstas na Constituição Federal de 88, nós já vimos lá no seu título, olha lá, 2. O famoso artigo 5º, onde os nossos ilustríssimos professores, não é, de redação gostam muito de deixar em evidência, porque as redações, né, que passam pelo crivo, dissertativo, argumentativo, elas estão aqui, olha, muito bem ponderadas no que rege o artigo 5º, tá? Da nossa Carta Magna, estipulam quais são os direitos fundamentais e garantias que o indivíduo brasileiro e a sociedade desfrutam de forma contínua. Olha esse nome, contínua. Perceberam a seriedade disso aqui? Então, quando se falar sobre isso, você vai lembrar assim, rapaz, essas garantias, esses direitos, eles são o que nós temos de mais básico, de requisito mínimo para que o indivíduo tenha uma vida digna em sociedade, tá? E aí você vai ver que esses direitos e garantias fundamentais, né, eles têm aí, vocês vão lembrar, anotem aí uma dica de leitura, né? As gerações dos direitos fundamentais. Tem várias teorias, né? As gerações. Coloque aí, ó, dica de curiosidade, uma curiosidade. Quais são as gerações dos direitos fundamentais? Tá? Vocês vão ver quais são, né? Coloca aí, curiosidade, curiosidade. Dica de leitura. Quais são as gerações dos direitos fundamentais? Vocês vão verificar aí que tem de primeira geração, né, aí a liberdade, a segunda geração, aí tem igualdade, a terceira geração, aí vai falar de solidariedade, tá? Vocês vão lembrar, e tem aí várias outras, tá bom? Vocês vão verificar que as liberdades, vão verificar que se fala muito de liberdades, vão levar liberdades políticas, direitos sociais, né, direitos transindividuais, que são aqueles direitos difusos, aí entra meio ambiente, direito à educação, a tecnologia, vocês vão verificar isso, e eu vou trazer isso em formas de questões, que fica melhor de nós vermos. Aí vocês cravem aí, que vão aí dos artigos 5º ao 17º, tá? Do 5 ao 17 da nossa Constituição Federal. Muito legal essa leitura. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão divididos na Constituição Federal por temas específicos. Direitos individuais e coletivos, artigo 5º da CF. Aí você vai ouvir falar nos direitos sociais, né, do artigo 6º ao 11º, vai ouvir falar dos direitos de nacionalidade, artigos do 12º e 13º, direitos políticos, artigos 14º ao 17º. Vocês vão verificar isso, e é muito legal essa leitura. Daí dizer, né, que esses direitos e garantias fundamentais são subdivididos em individuais e coletivos, sociais, políticos, nacionalidade, partidos políticos e remédios constitucionais. Lembrando que esse também pode ser chamado de pílulas constitucionais. Dá uma outra dica de leitura. O que são as pílulas constitucionais? Curiosidade. O que são e quais são as pílulas constitucionais? O que são e quais são as pílulas constitucionais? Vocês vão ver lá para que serve, tá? Então, ó, a curiosidade anterior, quais são as gerações dos direitos fundamentais? Curiosidade de leitura número 2, vamos lá, dica.
O que são e quais são as pílulas constitucionais? Vocês vão amar essa leitura, confia em mim. O que são e quais são as pílulas constitucionais? Vocês vão encontrar também remédios constitucionais, tá? Vamos fazer aqui um ligeiro teste, ver se estão prestando atenção. Vamos fazer aí as nossas pesquisas direcionadas. E para a leitura e verificação do verdadeiro ou falso dessa primeira questão, vamos deixar aí, por favor, 2 minutinhos na tela. Estou aguardando a resposta de vocês, viu? Verdadeiro ou falso? Nós já falamos sobre esse quesito, saber se nós temos garantias fundamentais e direitos fundamentais. Será que eu posso dizer que são iguais? Será que eu posso dizer que é a mesma coisa? Olá, meus queridos. Vamos lá, meus ilustres. Muito, muito, muito bom dia. Olha, coloquei proposital. Garantias fundamentais, direitos fundamentais, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então, olha, nós vamos ter aqui uma falciane, porque na realidade vai ser o seguinte: os direitos tidos como fundamentais são disposições porque elas são declaratórias. Olha o nome: direito declarado, direito positivado, né? Assim vocês já ouviram? Já ouviram falar isso alguma vez na vida? Então, galerinha, né, aqui é nosso laboratório. Eita, professor, eu errei. Eita, não vou mais participar. Não, aqui podemos tudo. Eu não posso aprender essa situação errada e aí não aprova errar ou na minha vida profissional. Não podemos fazer isso, tá bom? Então, ó, falou de direitos fundamentais, são disposições declaratórias, o que significa que são prerrogativas reconhecidas pelo Estado como válidas. Isso quer dizer que o direito fundamental, ele é uma norma. Nós vimos isso várias vezes lá no direito positivo, no direito subjetivo, tá? Nós vimos isso, essa diferença. Então, ó,
Quer dizer que o direito fundamental é uma norma, tá bom? Com vantagens previstas no texto constitucional. Professor, e essas garantias, olha, é o que vai fazer essas declaratórias serem, olha só, evidenciadas. São instrumentos que existem com o objetivo de assegurar que o texto constitucional são suas normas de direito previsto, seja universalmente aplicada dentro do território do Estado. Então, ela vai nos assegurar. Vocês já ouviram falar em assecuratórias, né, e declaratórias. Vocês vão ouvir falar muito nisso, tá certo? Gente, ficou alguma dúvida? Professor, então, a garantia, ela vai fazer a manutenção, não é, de instrumentalizarmos o direito fundamental. O direito fundamental ele está ali, posto para a gente ver. Né? E eu tenho a garantia como meio de se fazer universalmente aplicado dentro do território do Estado. Bacana até aqui? Vamos lá. Então, olha as dicas de leitura que nós estamos dando. Vamos tentar novamente? 2 minutinhos na tela, por gentileza. Opa, que bênção, que legal. Gostei, viu, Massapê? Bacana. Gente, está ficando legalzinho trabalhar assim. A teoria, modelos de questões, fundamentação. Quando eu vejo você me dar uma letra e eu vejo que gerou a dúvida, eu já coloco a fundamentação para você dar uma pesquisada aí. Tá? Vamos já dar uma lida nisso aqui. Lidem. Ó, ele pede a falciane, ó, a alternativa falsa com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos.
Tá? Foi o que nós dissemos, que os individuais, né, coletivos, nós vimos que ele tem uma separaçãozinha, não vimos? Isso eu coloquei no slide aí para vocês, né, os direitos, eu disse, ó, artigo 5º da Constituição Federal, aí tem os direitos sociais, aí tem do artigo 6º ao 11º, foi assim? De nacionalidade, do 12º ao 13º, dos direitos políticos, do 14º ao 17º. Nós colocamos isso para vocês, tá bom? Então depois você vai ouvir o áudio, vai anotando aí no seu caderninho. Quem marcou a letra C, percebeu aí o artigo 5º. Lá no seu inciso, ó. Percebeu direitinho. Gostei aí demais. Então, professor, quase que eu marcava a letra D. Somente em virtude de lei, uma pessoa poderá ser obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tá certo, tá? Mas ela perguntou, olha só, ela fez um questionamento de não presença aos direitos e deveres, ó, individuais e coletivos. Ah, professor. Então, cabe censura dos órgãos competentes à expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, para que não ocorram em desacordo com os princípios e garantias estabelecidos nessa Constituição. Ah, professor, então todo mundo ou eu só posso deixar de fazer uma coisa e somente em virtude de lei, não é verdade? Então, ele pede a falciane. Ninguém poderá ser submetido à tortura. Nós vimos na aula passada a questão do crime de tortura. Tá? Mesmo se soldados de exércitos rivais em caso de guerra declarada. A manifestação do pensamento é livre, desde que não haja o anonimato. Nós lemos, né? Vários artigos, nós vimos. Então, para quem marcou aí letra C, tá? Qual foi então o problema? Para que não ocorra em desacordo com os princípios e garantias estabelecidos dessa Constituição, né? Ele diz, olha, cabe censura. E o texto diz o seguinte, né? Que é livre. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, para quem marcou aí, ficou muito legal. Liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Tá bom? Segundo o artigo 5º, inciso 9º. Você tem aí o seguinte, que a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ela é livre, independentemente de censura, independentemente de licença. Fundamento, artigo 5º, inciso 9º da nossa CF. Vamos tentar novamente, parabéns aí, Massapê, Piauí, mandando muito bem, tá? 2 minutinhos na tela, por favor.
Ilustre Carlos Zeus, muito bom dia. Estávamos aqui aguardando a resposta do pessoal lá de Massapê também, muito bom dia, participação bacana, tá? Falou de princípios, eu vou falar aqui de um mnemônico de um professor que é muito bacana. Ó, falou de princípios, você vai lembrar, e aí fica a dica para você verificar quais são esses, tá? Ó, falou de princípios que regem as relações internacionais, tá? Ó, princípios que regem as relações internacionais da República Federativa. Para você não errar mais, você vai lembrar o seguinte, vou botar só as primeiras, e aí vocês vão depois complementar aí no caderno de vocês. Bota assim, conde. Ó, puseram? Conde. Aí bota conde preso. Conde preso. Desse jeito, viu? Não tá fazendo muito sentido não, né? Conde preso. Não reina. Conde preso. Não reina. Conde preso. Não reina. Coopera igual. Coopera igual. Aí os senhores vão deixar marcado aí para ficar mais fácil de aprender. Presta atenção, princípios. Princípios que regem as relações internacionais. Um mnemônico de um professor de concurso muito bacana é esse aí. Você vai botar o conde, bota aí pré, ó, conde, pré, tá? Você deixa marcadinho esses aí, tudo bem? Coloca não, re, tá? Aí não tem lá na parte do coopera, deixa todo igual, tá? Porque você vai ver re, você vai ver i e vai ver na. Então você tem 3 itens aí, tá bom? Coopera igual. Isso quer dizer que você tem lá na nossa Constituição, no artigo 4º, concessão de asilo político, olha lá o conde, ó o concessão de asilo político, o D de defesa da paz, o PRE de prevalecência dos direitos humanos, o SO, solução pacífica dos conflitos, o não, de não intervenção, o RE, de repúdio ao terrorismo e ao racismo, o IN, não tem aquele IN, independência nacional, o A, de reina, autodeterminação dos povos, o coopera, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não tem aquele igual e igualdade entre os estados, tá? Essa fundamentação nós tiramos daqui, desse artigo que eu terminei de dizer para vocês, tá? Resposta correta. A letra A, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, igualdade, forma de discriminação. Tudo bem? Ele diz que aqui não se encontra. Bacana até aí? Então, a resposta certa é a letra A, sendo que promover o bem de todos sem preconceito, discriminação, é um objetivo fundamental da República e não um princípio que rege as relações internacionais. Tá? Não confundir, que é muito fácil. Então, aí no objetivo fundamental também tem uma dicasinha. Ó, objetivo fundamental. Vou colocar aqui para ver se vocês conseguem fazer a complementação. Qual é a dica do objetivo fundamental? Com garra, bota assim, com garra, erra pouco. Erra pouco.
com garra, erra pouco. É um mnemônico também de concurso, muito bacana para a gente aprender esses objetivos. É o objetivo fundamental. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir, né, o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pouco vem esse pezinho, que é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não é bacana isso aí? Artigo 3º é a fundamentação, mais uma questão. A República Federativa do Brasil, ela não tem como fundamento, olha lá, soberania, pluralismo político, cidadania, garantia do desenvolvimento social. Gente, outro dia, né, falamos sobre alguns mnemônicos de grandes concursos a nível de Brasil. Na aula passada eu falei mais alguns para vocês e hoje já estou colocando inúmeros aqui. Eu escolhi os mais fáceis da gente relembrar, tá? Para nível do nosso, tá? Então, olha só como fica legal você relembrar. Eu falei agora há pouco, né, sobre o Socidivaplu, lembram disso? Também falei. Falei sobre a questão dos princípios, falei sobre a questão dos fundamentos, né? Os fundamentos com garra, erra pouco, né? Isso tudo é para facilitar a nossa vida. Exatamente, grande Carlos Zeus. Quanto tempo, meu ilustre? Tá? Gente, quem marcou aí letra D, ele observou que não tem como fundamento, né? Tá? A resposta certa é a letra D, uma vez que a garantia do desenvolvimento nacional configura como objetivos. Ó, a garantia, tá? Objetivos fundamentais. Coloca aí para não esquecer. E não um dos seus fundamentos. Nós temos aí, por um exemplo, vamos lá? Constitui objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito, origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu acho que ainda dá tempo para fazermos a última participação aí excelentíssima dos ilustríssimos Carlos Zeus e Massa P do Piauí, mandando muito bem. 2 últimos minutos na tela para a nossa última questão de hoje.
Muito bem, estamos juntinhos, Carlos Zeus, Massapê do Piauí, os demais que estão nos acompanhando. Olha, não esquecer que o Socidivaplu é uma dica e o outro, né? Nós temos a parte do Kungar é outra, tá? Nós estamos ali, você precisaria dos dois mnemônicos aqui, ó. Tá? Você precisaria dos dois mnemônicos, tá? Porque ele fala de fundamento. E aí nós temos fundamento é um mnemônico e princípio é outro, tá bom? Muito bacana. Respondendo os senhores, a propriedade particular em... Ó, já combinamos que quando tivesse nenhuma hipótese, tem que ficar muito esperto com essas palavras, né? Poderá, em alguns casos, ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Essa daí. Deverá atender à sua função judicial, estabelecido por órgão competente. A propriedade rural, em qualquer tempo, poderá ser penhorada como pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, visando o não inadimplemento de seu proprietário. Viram essas palavras? A qualquer, ao bel prazer, né? Exceto. Então, gente, essa fundamentação nós encontramos aqui no seu artigo 5º, olha o inciso 14, né? Diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou ainda por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Quero agradecer a participação dos ilustríssimos e te fazer o convite, né, para o nosso próximo encontro, que ocorrerá aí na quarta-feira, desta vez com a parte de direito civil. O meu muito obrigado e até o nosso próximo momento constitucional.